Olá pessoal, então vamos dar início assim ao estudo da química orgânica de isomeria e também de hibridação, tá bom? Isso é o nosso conteúdo que nós vamos ver essa semana. Então vamos entender primeiro o que é hibridação. Hibridação do carbono. Então assim, talvez vocês lembrem daquela parte de distribuição eletrônica, né? Então, a distribuição eletrônica, você deve ter visto que a distribuição eletrônica, ela envolve orbitais S e orbitais P, tá bom? Então, quando você faz uma distribuição eletrônica, você tem lá 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, aquilo ali é a distribuição eletrônica de Linus Pauling. Então nós temos 4 orbitais que existem do átomo: S, P, D e F. Tá bom? Quando um orbital S se mistura com o orbital P, surge uma hibridação. Então, caso vocês não lembrem, o carbono ele tem 6 elétrons na última camada. Então, quando eu vou fazer a distribuição eletrônica dele, vai ficar 1s2, 2s2, 2p2, tá bom? Daí eu junto ele, por exemplo, com hidrogênio. O hidrogênio é 1s1. Então o P se junta com o S, forma o SP, tá bom? Então o que vai definir a hibridação é as ligações do carbono. Então eu passei para vocês anteriormente que o carbono pode fazer vários tipos de ligação, né? Então o carbono pode fazer ligações, por um exemplo, 4 ligações simples, ok? O carbono pode fazer uma dupla e 2 simples. Pode, o carbono faz 4 ligações, lembrem sempre disso. O carbono pode fazer uma tripla e uma simples, ou o carbono pode fazer 2 duplas. Claro, gente, isso aqui pode ser para qualquer lado. E claro, quando você imagina isso em 3 dimensões, 3D, né? Então, quando eu tenho 4 ligações simples, se diz que o carbono está com uma hibridação chamada sp3. Quando ele tem uma dupla e 2 simples, essa hibridação é chamada de sp2. E quando eu tenho uma tripla e uma simples ou 2 duplas, ele é chamado de sp. É um orbital S com um orbital P. Isso se chama hibridação. É uma coisa mais ou menos para você entender, mas também de meio decorar, tá bom? Agora a gente vai fazer alguns exemplos disso daqui colocados, tá bom? Vamos fazer alguns exemplos para vocês classificarem os carbonos de acordo com a sua hibridação. Então vamos lá. Pegando aqui, ó, tá bom? Então, esses carbonos aqui, eles podem ser classificados cada um deles como? Então, a gente vai ver cada carbono, tá? Este C, ele tem só ligaçãozinha simples. Claro, estão faltando os Hs aqui, mas os Hs estão só para completar as ligações do carbono, tá? Não se incomodem com eles. Então, só coloquei só os Cs para vocês entenderem aqui inicialmente. Depois eu vou colocar com os Hs. Então, esse T tem só ligaçãozinha simples. Então, quando ele tem só simples, sp3. Esse carbono ele tem 2 simples e uma dupla. 2 simples e uma dupla. A dupla pode estar para qualquer lado, tá bom? Ele é chamado de sp2. Quando eu tenho, que nem esse carbono aqui, ó, 2 duplas, ele é chamado de sp. Esse carbono só tem ligaçãozinha simples, então ele é sp3. E esse aqui tem uma dupla, então ele é sp2. Daí qual seria uma pergunta que poderia cair lá no exercício de vestibular, né? Tem as alternativas A, B, C, D, E. Daí cairia assim, ó. O composto dado pela fórmula, ele tem só carbonos de hibridação sp3? Ele tem carbonos com hibridação sp3 e sp2?
ele tem carbonos com hibridação sp3, sp2, sp. Então aqui vocês viram que tem os três fórmulas, sp, sp2 e sp3, tá? Normalmente as perguntas relacionadas a isso, eles não perguntam cada carbono. Eles perguntam o geral, se tem carbono sp3, se tem carbono sp2, se tem carbono sp. Às vezes tem, ele pega exatamente o carbono. Carbono 3, a cadeia, grifado lá, ele tem hibridação. Também poderia perguntar assim, tá bom? Normalmente é assim as questões objetivas sobre este conteúdo. Vamos fazer o segundo exemplinho aqui, ó. Vamos colocar os Hzinhos agora, os Hzinhos separadinhos para ficar mais fácil para vocês. Olha aqui. Não, nós não vamos classificar os hidrogênios, vamos classificar só os carbonos aí, tá bom? Então, ó, este C, ele tem uma dupla e duas simples. Então, ele é sp2. Este C, uma dupla e duas simples. Então, ele é sp2 também. Esse aqui tem 4 simples. Então, sp3. Este C, ele tem uma tripla. Então, ele é sp. E esse carbono, uma tripla, também é sp. Ok? Então, eu coloquei sem o H, coloquei com o H, agora vamos fazer uma cadeia que fosse do tipo esse daqui, assim, ó, olha. E agora? Vou colocar uma... E agora? Como que eu vou classificar esses carbonos aí? Poxa vida. Então, você sabe que cada ponta é um carbono. C, 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 C. Cada carbono vai ter as suas 4 ligações. Aqui não estão colocados hidrogênios. Se vocês quiserem, vocês podem até colocar. Mas aqui o objetivo é verificar a hibridação do carbono, tá bom? Então, ó, este C, ele tem uma ligaçãozinha simples. Não tem dupla nem tripla. Quando ele não tem nem dupla nem tripla, é que ele é do tipo sp3. Esse C, olha, ele tem duas simples e uma dupla. Quando ele tem uma dupla, ele é sp2. Este C aqui, ó, ele tem também uma dupla e duas simples. Então, também ele é sp2. Este C, ele está só com simples. Então, ele é sp3. Este C, uma dupla e uma simples. Então, ele teria outra simples com um H, né? Mas não importa. Se ele tem uma dupla, somente ele é sp2. Esse aqui tem uma tripla, então ele é sp. Esse aqui tem uma tripla, também ele é sp. Então deu 2 sp, 3 sp2 e 2 sp3. Ok, gente? Isto é hibridação. Só isso. Às vezes a cadeia vai enorme e daí está escondido uma pontinha, uma tripla lá e você não vê que é um sp o carbono. Você pode errar no exercício. Teria que decorar também a hibridação dos carbonos da cadeia. Fácil, né? Tranquilo? Então agora a gente vai para o próximo conteúdo. Então tirando hibridação, espero que vocês tenham entendido hibridação, a gente vai ver a questão de ligação sigma e pi, tá bom? Vamos lá. Ligação sigma, isso aqui é o símbolo do sigma, tá? E pi.
Pi, vocês sabem a formulazinha do pi. Sigma é aquele tipo uma bolinha fechada em cima com um tiozinho, sabe? Esse é o símbolo do sigma. Aquilo ali é o símbolo do pi, tá bom? Então, as ligações que existem na ligação covalente são simples, dupla e tripla. O carbono vai fazer ligações simples, vai fazer ligação dupla e vai fazer ligação tripla, tá bom? Quando eu tenho ligação simples, ela é sempre do tipo sigma. Quando eu tenho uma ligação dupla, uma é sigma e a outra é pi. E quando é tripla, eu tenho uma sigma e duas pi. Ou seja, eu tenho que ter uma ligação dupla ou tripla para ter uma ligação pi. Tá? E também, sim, olha só. É o pi que vai ser a ligação mais fraca se você for analisar. Primeiro ele quebra a dupla para depois ficar a simples, né? Numa insaturação. Vamos pensar assim uma gordura vegetal. Então, quando pega uma insaturação do óleo de soja, fez uma fritura. Primeiro ele quebra o pi, que é menos energético, né? Para quebrar, né? E daí sobra a sigma, que ela fica inteira. E daí, claro, dependendo da estrutura que você for, você consegue quebrar até a ligação sigma ali, tá bom? Então, quando eu tenho uma ligação simples, ela é do tipo sigma, 2 pi, 3 sigma, pi, pi. Eu tenho um modelo pau-bola aqui para vocês, para nós vermos isso com mais calma. Tá? Vou montar aqui com vocês, para nós vermos, tá bom? Vamos pegar duas ligações entre carbonos aí. Ligação simples dupla com hidrogênio não rola, né? Tem que ser uma ligação simples dupla ou tripla entre carbonos. Tá bom? Então, olha, aqui tem uma ligação sigma. Se ele tiver duas ligações, uma é sigma e a outra é considerada a ligação pi. Tem uma dupla. E quando eu tenho uma tripla, e quanto mais ligações tiver, mais rígida é a ligação, porque está mais fortemente ligado. Isso é óbvio, né? Então, quando eu tenho uma tripla, eu tenho a sigma, pi, pi. Bom, soltou aqui. Ela tem uma tensão muito grande, é difícil de manter essa tripla. Deixa eu ver essa daqui e colocar uma outra. Outra que fixe melhor. Acho que tem. Fixou. Ligaçãozinha tripla, tá bom? Então eu tenho o etino, né? Et e 3 ligações. O etino. Faltou os Hzinhos para completar as ligações. Mas só para vocês entenderem. Sigma, pi, pi. A mesma coisa para entender pela hibridação. A hibridação também é importante vocês entenderem o ângulo de ligação formado entre as estruturas. Também é interessante. Olha. Quer ver? Vou fazer isso agora. Tá? Aproveitando o momento. Então, olha. Vou pegar 4 carbonos aqui. Quando eu tenho uma estrutura do tipo isso aqui é uma estrutura como um tetraedro, tá bom? Eu vou informar exatamente o valor do ângulo do tetraedro para vocês da ligação dos carbonos. Aqui cada ligação ele vai formar o retículo que seja o mais distante possível um hidrogênio do outro hidrogênio. Então cada hidrogênio vai ficar com quanto? 109,5 graus entre um hidrogênio e outro. 109,5 graus, tá bom? É o ângulo que é formado entre cada um dos hidrogênios. Quando eu tenho uma ligação do tipo, vou tirar duas ligações e vou colocar duas duplas aqui, ó.
fórmula da primeira é a chamada tetraédrica, tá bom? Quando eu tenho a ligação entre, aqui ó, olha, eu formo um ângulo de 120 graus entre as ligações. E quando eu tenho a tripla, tipo etino, daí é 180 graus entre os carbonos, tá bom? Liga aqui, né? Ele vai formar 180 graus. Pois bem, linear, totalmente linear, que é a molécula quando eu tenho uma tripla, né? Ela fica totalmente linear, a ligação ali dos hidrogênios e tudo mais, eles ficam nas extremidades bem certinho para ver a questão da geometria da molécula. Pois bem, gente, então, continuando. Hibridação. Aqui nós temos sigma simples, sigma pi dupla, sigma pi pi a tripla. Quando a gente vai formar a ligação, a gente tem que ver a hibridação do carbono. Vamos ver aqui os carbonos. Ó. Carbono, letra A, colocar exemplos. Letra A, C, tripla, C. Esse aqui é o butino, 2. Tá bom? Então, ó, este C, ele está aqui com uma sigma. Vou colocar os H's no primeiro exemplo, só para vocês. C, H, H, H. C, daí tá com uma tripla. C, H, H, H. Não vou complicar de antemão para vocês. Então aqui tá ligações do carbono, tá bom? Todas as ligações simples são sigma. Então olha, aqui é sigma, 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 aqui é sigma e aqui é sigma. Fechou? E aqui, sigma pi pi. Tá ok? Sigma pi pi. Sigma, 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 sigma pi pi. Sigma, 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 sigma. Então, de quantas sigma? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sigma e 2 pi. Normalmente eles perguntam as pi, que contar sigma em molécula muito grande é meio difícil. E você sabe que a pi vai ter uma na dupla e 2 na tripla, né? Então é mais fácil contar as pis. Mas aqui a gente vai contando a sigma e a pi, porque eu já vi exercícios também de você ver de vestibular, que eles lá tem 30 sigma. É, tem. Então é só você contar lá, tá bom? Vou fazer a letra B agora. Vou fazer mais um aqui para vocês treinarem desses mais simplesinhos. Para ver se vocês entenderam. C dupla, C, H. Então, as simples são todas sigma. Sigma, 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 sigma. Mas não pode esquecer que na dupla também tem uma sigma. Ó, a dupla, uma é sigma e a outra é pi. Uma é sigma e a outra é pi. Então, deu quantas sigma? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sigma e 2 pi. Facinho, né? Tranquilo. Agora vamos piorar aquele pouquinho, né? Então, vamos imaginar aqui, ó, uma estrutura do tipo... Quantas sigma e quantas pi tem aqui? Daí você olha aqui. Ah, mas tá feito aqui bonitinho. Si, tripla, simples e dupla. Dá para contar. Só que não se esqueçam que os carbonos sempre fazem 4 ligações. Todos os carbonos sempre fazem 4 ligações. E aqui tá faltando os hidrogênios que estão escondidos. Então, este C tá com 3. Falta um H. Este C, 1, 2, 3, 4. Fechou. Este C, 1, 2, 3. Falta um H. 4. Este C, 1, 2. Falta 2. Então, deu quantas ligações aqui, ó? Olha só, deu, ó. Esse C, ele tem uma sigma. Aqui tem uma sigma. Aqui tem uma sigma. Aqui tem uma sigma e aqui tem uma sigma. E na tripla,
sigma, pi, pi. E na dupla, sigma, pi. Então deu quanto aí sigma? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sigma e 1, 2, 3 pi. Tranquilo? Vamos fazer um outro. Se fosse uma estrutural condensada, eu já não passei quando eu passei os hibridação, não passei estrutural condensada. Aqui é interessante vocês verem, ó. Do tipo assim, ó, CH3, C tripla, C, CH, vou colocar um CH3 para baixo e uma dupla com o CH2. Então, olha, vamos ver essas ligações aqui primeiro, tá? Então, ó, simples, sigma, tripla, sigma, pi, pi, simples, sigma, simples, sigma, vale para cima, para baixo, para qualquer lado. Dupla, sigma, pi. Só que não pode esquecer que os H's, todos eles, estão fazendo ligação simples. O H sempre faz ligaçãozinha simples. Então todas as ligações com simples são sigma. Então todos os H's fazem ligação sigma. Então aqui eu tenho quantos H's? Olha só, 3, 6, 8. Então eu tenho 8 sigma. 3, 3, 2, 8. Daí 9, 10, 11, 12, 13. Espero que tenha entendido, gente. Sempre que eu tiver o H, como o H só faz uma ligaçãozinha simples, ele sempre vai contar, se ele tiver assim condensado, CH3, CH2, ele vai contar como uma ligação sigma, uma ligação simples. Se você espalhasse o CH3, ficaria com um H em cada canto. Se você quisesse reescrever a molécula, se verificaria que é isso que ocorre. Então, ó, quantas pi agora? 1, 2, 3 pi. E para fechar a linha, falta o último exemplinho, tá bom? Então, o último exemplinho é esse daqui, ó. Quantas sigma e quantas pi tem aqui? Então, vocês sabem que cada ponta tem um C. Dá para fazer moléculas maiores ainda para ferrar, para vocês entenderem bem a questão de hibridação. Então este C, ele tem só simples, ele é do tipo sp3. Esse aqui tem uma dupla, então é do tipo sp2. Esse aqui tem uma dupla, é do tipo sp2. Esse aqui tem só simples, então é do tipo sp3. E essa aqui tem uma tripla, então ele é sp. Esse aqui tem uma tripla, ele é sp. Ok, meus caros, tá bom? Então a aulinha de hoje foi sobre isso, sobre hibridação e ligação sigma e pi, tá bom? Então tudo de bom. Abraço.